Suponha que o polinômio p de x igual a x ao cubo mais mx menos 2, em que m é um número real, tenha uma raiz real dupla a e uma raiz simples real b, o valor da soma de m com a é questãozinha de polinômio, galera, que para resolver nós vamos utilizar as famosas relações de Girard. Aqui, especificamente, nós estamos falando de um polinômio de grau 3, tá? Que é exposto no problema para a gente como x ao cubo mais mx menos 2, tá certo? É um polinômio incompleto, por quê? Porque está aparecendo para a gente aqui, ó, o x ao cubo, tá? Acompanhado aqui do coeficiente a, que vale 1, o mx, ou seja, o x elevado a 1, nesse caso, não aparece para a gente o termo do x quadrado, né? Então, o polinômio completo, no caso do terceiro grau, ele teria que ter o elemento com 3 ao cubo, com x ao cubo, x quadrado, o x e o termo independente. Nesse caso, nós temos o x ao cubo, o x a primeira e o termo independente, mas não tem o termo do x quadrado. Significa que é um polinômio incompleto. Mas esse coeficiente b, que não aparece para nós acompanhando o x quadrado, ele não existe? Não, significa que ele vale exatamente 0. Nós vamos utilizar as relações de Girard para resolver o problema. O que ele quer que a gente faça? Ele fala que esse polinômio possui uma raiz dupla a, ou seja, ele tem uma raiz a como primeira raiz e a segunda raiz dele também é a, e ele possui uma terceira raiz b. Esses números são números reais e essa terceira raiz é uma raiz simples. O que ele quer que a gente descubra? Ele quer que a gente calcule quanto vale esse valor m, que é um número real, somado com esse valor a, certo? Desta raiz dupla que nós não sabemos. Então, utilizando aqui as relações de Girard para conseguir resolver o problema, vamos lá. A soma das três raízes desse polinômio tem que dar menos o coeficiente b dividido pelo a, tá? Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que duas dessas raízes são um valor azinho. Esse azinho é esse a que está bem aqui, ó. Eu coloquei azinho e a maiúsculo para diferenciar, tá? Duas dessas raízes são azinho, porque ele fala o seguinte, ele possui uma raiz dupla azinho. Então, nesse caso aqui, utilizando essa primeira relação, ficaria assim. x1 e x2 vão ser azinho, vamos fazer aqui de azul, a mais a, mais a terceira raiz, que é o x3, é o b, que é a raiz simples. Isso tem que ser igual menos o coeficiente b do polinômio dividido pelo coeficiente a. Nesse caso, o coeficiente a é o que acompanha o maior grau. Então, aqui na frente não está aparecendo, mas tem um 1 bem aqui. Tá certo? Então, aqui vai ficar menos b sobre a. Quem é o b? O b é o coeficiente que acompanha o x quadrado. Só que nós já sabemos que esse polinômio é incompleto, não tem o elemento x quadrado. Se não tem um elemento x quadrado, o coeficiente que acompanha vai ser considerado 0. Então, aqui fica menos 0, menos b sobre o a, que vale 1. Prontinho. Então, a mais a, isso aqui, vamos logo colocar para cá, 2a, mais o coeficiente b, mais a raiz bzinho, isso é igual a menos 0 sobre 1, isso é 0. Pronto, vamos guardar essa primeira equação. Agora eu vou utilizar essa outra relação de Girard aqui que fala do produto das raízes, né? Então, bom, x1, x2 e x3 continuam sendo os mesmos valores. Então, é a vezes a vezes o coeficiente, vezes a raiz b, né? Isso tem que ser igual menos d dividido por a. Menos, quem é o d? O d é o termo independente. No caso aqui é menos 2, né? Então, vai ficar menos o menos 2... dividido pelo a, que é exatamente igual a 1. A gente já sabe, tá certo? Então, aqui, portanto, a vezes a é a quadrado, vezes o valor do b, e isso é exatamente igual, menos com menos mais, 2 por 1, 2. Pronto. Agora eu vou usar essas duas equações aqui, vou fazer um sistema para descobrir quem é o valor do azinho. Tá? Então, para resolver, eu vou fazer o seguinte, esse 2a que está aqui, eu vou passar para o outro lado. Essa primeira equação vai ficar com b isolado, b igual, esse 2a está positivo, passa negativo, menos 2 vezes o valor do a. Esse valor aqui, que é o valor do b agora, nós vamos substituir na segunda equação. Então, vai ficar o seguinte, a ao quadrado vezes o valor do b. Quem é o valor do b? Menos 2a. Então, fica menos 2a. Isso é exatamente igual a 2. Prontinho.
A ao quadrado vezes A é A ao cubo com menos 2. Isso aqui vai ficar menos 2 vezes o A ao cubo. Isso é igual a 2. Esse 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, A ao cubo é igual a 2 dividido por menos 2 é menos 1. Portanto, o A é exatamente igual a 1. Tá aqui. Esse aqui é o valor do A, beleza? Exatamente igual a 1 não, né? Exatamente igual a menos 1. Né? A ao cubo igual a menos 1, isso implica que A é menos 1. A raiz cúbica de menos 1, né, galera? A raiz cúbica de menos 1 é exatamente o próprio menos 1. Então, esse é o valor do A. Agora, a gente vai pensar o seguinte. A e B, galera, são raízes. Eu não preciso do valor do B. Mas A e B são raízes. O que significa isso? Significa que se você pega a raiz e substitui no polinômio, o resultado tem que ser igual a zero. Tem que zerar o polinômio. Então, se eu pegar esse polinômio que está aqui em cima, vamos lá. Se eu substituir aqui no lugar do p de x por zero, né, se eu substituir, na verdade, a raiz, que é menos 1, no lugar do x, o resultado dessa conta tem que ser zero. Então, x ao cubo, no caso, vai ficar menos 1 ao cubo. Estou substituindo a raiz no polinômio, mais m vezes o menos 1, m vezes x, m vezes menos 1, menos 2. Isso aqui, toda essa conta aqui tem que ser exatamente igual a zero, porque menos 1, que é o azinho, é valor da raiz. Professor, mas por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu preciso descobrir quem é o valor de m, para poder resolver a pergunta, né? Nossa pergunta é essa aqui. Quanto é m mais a? Tá? Então, resolvendo essa continha, vamos lá. Menos 1 ao cubo é exatamente igual a menos 1. Mais m vezes menos 1, vamos apagar aqui, m vezes menos 1 é menos m, menos 2. Isso é igual a zero. Vou pegar esse menos m que está aqui e vou jogar para o outro lado. Menos 1 com menos 2 é menos 3, e o m que está negativo foi positivo. Portanto, o valor do m é exatamente igual a menos 3. Galera, se eu quero saber quanto é m mais a, isso aqui significa o quê? Vamos lá. O m vale exatamente menos 3, mais o a, que é menos 1. Mais com menos, menos 1. Menos 3, menos 1, isso é exatamente igual a menos 4. Beleza? A alternativa correta aí pra gente, letra E. Questãozinha bonitinha aí de polinômio da FUVEST. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um forte abraço e até a próxima.